Glória a Deus, aleluia. Muito bom. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor e as crianças, se estiver chovendo, podem sair, se tiver crianças, para a reunião. Se quiserem sair por aqui, fiquem à vontade. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 37. Livro de Salmos 37. Apenas o verso de número 5. Salmos 37, 5. Diz assim a palavra do Senhor: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Novamente vou ler: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém. Vamos orar mais uma vez. Tem alguns pedidos de oração. Quero orar pela vida da Bruna, que está nesse processo da gravidez aí com enjoos, e não passando muito bem, mas faz parte do processo. E também vamos orar pela mãe da Neide, que está no momento aí de passagem, queremos nós, para o Senhor, né? Já está com 92 anos. Vamos orar pela vida dela, que ainda se encontra na UTI do hospital. Que o Senhor a abençoe e toda a família. Oremos. Senhor Deus amado, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos. Ó Deus, pedimos, Senhor, que estendas as tuas mãos sobre a vida da Bruna, que está neste momento no início da gravidez, com enjoos, ó Pai, que o Senhor possa restaurar a saúde dela, que ela, ó Deus, possa se alimentar adequadamente. Estenda as tuas mãos, ó Pai, para abençoá-la, abençoar Emanuel, abençoar a criança que está sendo gestada, abençoar a vida do pastor João. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esta família. Pedimos também, Senhor, que estenda as tuas mãos sobre a irmã Ana, que está lá naquele hospital, no momento que nós sabemos, ó Deus, que muito provavelmente o Senhor vai a recolher em breve, mas o Senhor pedimos ao Senhor, ó Deus, que estenda as tuas mãos para que ela tenha uma passagem tranquila, para que ela não sofra, para que a família, Senhor, esteja confortada, consolada neste momento difícil. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre o coração da família, para fortalecê-los, confortá-los. Pedimos, ó Deus, agora em nome de Jesus, que a tua palavra venha falar ao nosso coração. Dá-nos sabedoria, discernimento, interpretação, iluminação da tua palavra, aplicabilidade da tua palavra na nossa vida, aplicação diária, que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Essa noite eu quero trazer uma reflexão baseada neste versículo, e foi um texto em que Deus falou ao meu coração esta semana, em algumas situações em que eu me encontrava. Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse versículo é muito conhecido e ele fala que todos nós temos um caminho. Entrega o seu caminho
ao Senhor. Todos nós temos uma estrada. Todos nós percorremos uma jornada. Todos nós pegamos um caminho na vida. É verdade, alguns pegam um caminho de morte, outros pegam um caminho da vida. Mas a nossa história de vida é um caminho. Entrega o seu caminho, a vida é um caminho. Entregar o caminho é entregar a vida. Entrega o caminho que você passa ao Senhor. Eu comecei a pensar por que este versículo é tão fácil de ser lido, tão fácil de ser memorizado, mas me parece tão difícil de ser vivido. Entregar a vida nas mãos de Deus pode ser uma frase bonita e todos nós podemos repetir essa frase com alegria. De certa forma, todos nós entendemos que entregamos o nosso caminho nas mãos do Senhor quando respondemos ao apelo da cruz. Mas, a bem da verdade, entregar o caminho ao Senhor não me parece ser simplesmente um ato único na vida do ser humano. Entregar o caminho do Senhor me parece ser, entregar o caminho ao Senhor me parece ser um processo que envolve cada passo, cada momento, cada dia. Até onde essa frase entrega o teu caminho ao Senhor é uma realidade em nós. Até onde ela é uma verdade na nossa vida. Até onde ela faz parte na nossa história de vida. O que é entregar o caminho ao Senhor? Entregar o caminho ao Senhor, creio eu, é deixar toda a sua vida nas mãos de Deus. Embora isso possa parecer óbvio, e todos nós repetimos constantemente, fica uma pergunta: se nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, por que é que nós passamos dias tão estressados e preocupados com as nossas coisas? Se nós realmente entregamos nosso caminho nas mãos de Deus, por que é que nós nos preocupamos tanto com nossos filhos? Por que é que nos preocupamos tanto com nossa família? Por que é que nós nos preocupamos tanto com as nossas contas? Por que é que nos preocupamos tanto com o nosso futuro? Por que é que somos tão presos, pensativos em relação às doenças que atingem a humanidade? Se entregamos o nosso caminho ao Senhor, por que é que nós nos preocupamos tanto com quanto tempo vamos viver aqui na terra? Por que é que nos preocupamos tanto se vamos ter filhos ou não vamos ter? Se os nossos filhos vão crescer, se não vão crescer? Se vão se dar bem na vida, se não vão se dar bem na vida? Por que é que nos preocupamos tanto? Se entregamos totalmente a nossa vida nas mãos de Deus, por que é que nos preocupamos tanto se o nosso carro vai quebrar, se nós vamos ter dinheiro para consertar? Se a gente vai conseguir comer um prato de comida amanhã, se não vai? Por que é que a gente se preocupa tanto com essas coisas? Se entregamos totalmente o nosso caminho nas mãos de Deus, por que é que a gente se preocupa tanto com o nosso futuro?
Por que é que a gente se preocupa tanto com a situação financeira do país? Por que é que a gente está tão preocupado com a situação política da nossa nação? Se nós entregamos o nosso caminho nas mãos de Deus, por que nós estamos tão preocupados se vai vencer as eleições fulano ou cicrano? Se entregamos o nosso caminho nas mãos de Deus, por que é que nós nos preocupamos tanto se vamos ter uma casa própria ou não, se vamos conseguir pagar o aluguel? Se entregamos verdadeiramente o nosso caminho nas mãos de Deus, por que é que nós nos preocupamos tanto com a velhice? Como é que vai ser a minha velhice? Será que eu vou entrar na velhice em boa saúde? Será que eu vou morrer com 90 anos, com 100, com 80, com 70? Se nós entregamos o nosso caminho nas mãos de Deus, por que é que nós nos preocupamos tanto com as aparências? Por que é que nos preocupamos tanto com o que os outros pensam ou falam de nós? Por quê? Se nós nos entregamos completamente nas mãos do Senhor, por que estamos tão preocupados com o que a sociedade pensa a nosso respeito, as pessoas? Me parece que na realidade nós dizemos que entregamos o nosso caminho nas mãos de Deus, mas muitas vezes parece que a minha vida é uma eterna preocupação e estresse. Embora o meu mestre tenha dito, não preocupe com o que é a vez de comer, beber e vestir, me parece que eu não consigo deixar de me preocupar com essas coisas. Por quê? Talvez porque falar que entregamos é mais fácil do que entregar de fato. O que é entregar o caminho a Deus? Entregar o caminho a Deus é colocar em Deus totalmente a minha confiança. É entregar completamente o que sou, o que fui e o que serei. O que fui, Ele vai apagar. O que sou, Ele vai ajudar. E o que serei, Ele vai encaminhar. Confiar em Deus plenamente só pode ser sinônimo de conseguir descansar nele totalmente. Me parece que nós vivemos uma geração de cansados. Já se pegou cansado, sem ter aparentemente tantos motivos para estar cansado? É que uma coisa, o estresse e a preocupação cansam mais do que o trabalho manual. O estresse e a preocupação não nos deixa descansar nem à noite no sono. A gente às vezes dorme tão preocupado que sonha que está preocupado com as preocupações quando estava acordado. E acorda preocupado com as preocupações que sempre temos e pensando nas preocupações que sonhamos enquanto estávamos dormindo, quando deveríamos estar descansando. Confiar em Deus me parece ser conseguir descansar plenamente nele. Os judeus parece que tinham um grande problema em garantir a sua aceitação diante de Deus. Eles queriam sempre fazer coisas para conseguir chegar diante de Deus. E talvez para esses o escândalo da cruz foi absolutamente inconcebível. Porque dizer que Cristo fez por nós e que nós não podemos fazer o que Ele já fez pode representar um grande escândalo para a comunidade judaica.
Será que nós conseguimos descansar? Será que conseguimos plenamente descansar em Deus, tirando o peso das nossas preocupações de cima de nós? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Parece que volta e meia me vem essa pergunta. Essa semana eu estava tão preocupado com tanta coisa. Atingi um nível de estresse com as preocupações e comecei a orar como nunca tinha orado diante de Deus. E orei. E eu estava sozinho em casa e orei alto, orei. E acabei de orar. E fiquei em silêncio esperando Deus me responder a oração. E fiquei escutando e não ouvi nada. E levantei da minha oração frustrado comigo. Se eu não consigo nem ouvir o que Deus está falando comigo. Acho que Deus não fala comigo. E aí comecei a citar algumas pessoas para Deus, que eu sei que Ele fala. Eu disse: o Senhor fala com fulano, o Senhor já falou com ciclano, o Senhor já falou com esse, comigo o Senhor não fala. E no momento de tanto estresse, eu saí da oração, nervoso comigo mesmo. E uma frase perfurou meu coração. Uma frase curta. Disse só assim: por que você não experimenta entregar todo o teu caminho a Deus? Ponto final. Eu não disse mais nada. E na hora que aquela frase disse, eu voltei para a oração. E eu tirei 100.000 toneladas de cima de mim e joguei fora naquele momento. E disse: Deus, está tudo em tuas mãos. Eu não quero saber de mais nada. Eu só quero saber de te adorar. O que vai acontecer, o que não vai acontecer. Eu entrego meus filhos, minha esposa, minha família, minha casa, a igreja, os irmãos, projetos, os PMs de Cristo, o grupo que me reúno com os irmãos. Eu me entrego tudo, entrego o seminário, entrego as minhas aulas, a pregação, o fato de eu pregar ou não pregar, a minha vida, se eu vou continuar vivo, se eu vou morrer, se eu vou ficar mais tempo, ou se eu vou ficar menos tempo, se eu vou partir daqui a 5 minutos, ou se eu vou ficar até 100 anos, eu não me importo mais nada, entrego tudo, e aquilo foi limpando a minha alma. E aí começou a vir essa mensagem ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Eu não sei o que Deus quer falar com vocês, mas eu sei que Ele quer falar comigo ainda nessa mensagem. E me veio alguns pontos, coisas que nos impedem de entregar o caminho ao Senhor. Por que a gente não entrega? Talvez porque a gente tem dificuldade de entregar. Não vou dizer que a gente não entrega, eu vou dizer a gente tem dificuldade de entregar. Por quê? O que é que pode impedir a mim de entregar o caminho, a vida ao Senhor? Primeiro, falta de confiança. Para entregar o caminho é preciso confiar. É preciso confiar. Confiar que Deus tem o melhor para mim, ainda que eu não entenda o que é. Ainda que eu tenha uma expectativa contrária àquilo que Deus está fazendo. Ainda que a resposta de Deus seja totalmente, absolutamente, completamente contrária ao que eu gostaria que fosse. Ainda que fosse tudo que eu não entendesse. Eu preciso acreditar que mesmo que eu não compreenda, Deus tem sempre o melhor para mim, porque Ele é Deus e Ele faz sempre o que é perfeito e agradável. Embora eu hoje não compreenda, um dia, talvez, na glória,
vou conseguir enxergar a realidade, o quadro todo da minha vida, e eu vou entender o porquê aconteceu isso, aquilo e o outro, que aqui eu não entendia, mas a vida de fé é uma vida que não procura satisfações. A vida de fé é uma vida que não procura respostas a todos os detalhes da ação de Deus. E saibam vocês, Deus não tem a obrigação de nos explicar nada. Ele simplesmente fala e faz como Ele quer. E nós, se temos fé, devemos nos submeter, agradecer, louvar, adorar e esperar que o melhor sempre será feito. Confiar em Deus. A falta de confiança. Confiar em Deus não é apenas dizer eu confio. Dizer eu confio, qualquer pessoa pode dizer, mesmo sem nem conhecer nada sobre a palavra. Confiar não é só dizer. Confiar é realmente fazer, é entregar, é agir. É difícil confiar que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu sei que Ele sabe, mas de vez em quando eu quero dar umas ideias para Ele que eu penso que talvez Ele não tenha pensado. Eu acho que o Senhor não pensou nessa possibilidade, que eu tenho uma ideia nova, o Senhor vai gostar dela. Confiar é saber que Deus, toda e qualquer possível ideia boa, Deus sabe. E se Ele não te direcionou pela ideia que você acha que é boa, é porque ela não é tão boa quanto você pensa que é. Quem já tem 50 anos de idade sabe que durante a época da adolescência achava tantas ideias maravilhosas que hoje agradece a Deus por não ter dado certo na vida dele. Confiar que Deus agirá em relação ao que for necessário. Deus sempre atua no necessário. Ele pode dar para você mais do que o necessário, porque Ele é Deus. Mas sempre o que for necessário vai acontecer com você, se você confia. Talvez você ache que o nível do necessário está mais alto do que ele realmente é. Aliás, eu percebo que nós podemos viver com muito menos do que vivemos e do que achamos que precisamos. Às vezes a gente acha que precisa de um tal nível e Deus nos permite descer o nível para perceber que a gente pode viver feliz com muito menos do que aquilo que temos. Eu e você, aliás, eu vou ousar dizer isto aqui esta noite e na internet, que eu e você que está me ouvindo, temos muito mais do que necessitamos para viver. Muito mais. O necessário, Deus fará. Eu preciso confiar que nada que for realmente uma necessidade para me manter aqui, vivo, se Ele quiser que eu continue vivo, nada vai faltar do que for realmente necessário. Pode ser que o meu nível de que o que eu acho que é necessário está muito além do que aquilo que é realmente necessário. Confie. É só confiar.
entregar o caminho requer confiança total. Eu acho interessante quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ponto. Se eu fosse Abraão, eu ia dizer: tá bom, mas onde é que é mesmo essa terra? Dá uma dica aí, vai, pelo menos. É norte, sul, é leste, é oeste, como é que eu vou aí? Mas não é para levar nada, nada. Mas e como é que eu vou conseguir viver? Sai-te. Ele só disse isso. E vai. Mas vai para onde? Vai indo aí, eu vou mostrar. Fé é confiar. Totalmente. Quem confia, consegue entregar o caminho. Quem pensa que confia, mas não confia, não entrega. Entrega, mas pega de volta. Entrega, mas peraí, deixa eu dar uma resolvida primeiro. Tá, não está dando certo. Toma. Peraí, volta aqui um pouquinho. Não, vai. Não. Se você entrega, entrega. E quando você entrega, descansa. E quando descansa, dorme. E quando dorme, sonha. E quando sonha, acorda restaurado. Mas sem a preocupação. O que me impede de entregar o caminho? Falta de confiança. Outro elemento que pode impedir a entrega do caminho é a falta de conhecimento. Para entregar tudo, eu preciso conhecer a Deus. Quem é este Deus? E a sua palavra. A falta de conhecimento de Deus e de sua palavra não vai me levar ao deslumbramento por Ele. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me encanto por Ele e mais eu tenho possibilidade para entregar o meu caminho a Ele. Quanto menos eu conheço Deus, mais desconfiado eu fico, ou menos propenso eu estou a me render totalmente, ou menos desejo eu tenho de me entregar completamente. A proporção da minha vontade de se entregar a Deus cresce na mesma razão em que cresce o meu conhecimento dele. Vou dizer de novo, em outras palavras, quanto mais eu conheço de Deus, mais desejo, vontade eu tenho de me entregar completamente a Ele. Quanto menos eu conheço de Deus, menos disposição eu tenho, desejo e vontade de estar com Ele. Conhecer a Deus é um processo absolutamente importante na realidade de me entregar. E esse aspecto é cíclico. Ou seja, quanto mais eu conheço de Deus, mais desejo e vontade e disposição eu tenho de me entregar. E quanto mais eu me entrego a Ele, mais conheço desse Deus. E quanto mais conheço dele, mais eu quero me entregar. E quanto mais eu me entrego, mais eu conheço. O conhecimento de Deus implica em relacionamento. Conhecer, no conceito bíblico, é relacionar-se. Conhecer não é saber quem é. Eu posso saber quem é, mas não conheço. Conhecer é um processo de relacionamento íntimo.
Você pode vir aqui e eu falar da palavra ou alguém pregar e você conhecer a palavra ou conhecer sobre Deus, mas não conhecer a Deus. É diferente. Tem gente que conhece Bíblia, mas não Deus. Embora conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, pode me levar a conhecer a Deus, mas o contrário não é verdadeiro. Conhecer a Deus precisa de relacionamento. Eu posso conhecer a Bíblia, mas não conhecer a Deus. Eu posso conhecer a igreja, mas não conhecer a Deus. Eu posso conhecer teologia, mas não conhecer Deus. Porque todos esses conheceres que eu estou dizendo é conhecer intelectualmente. É possível conhecer a Bíblia intelectualmente? Sim. Até mesmo decorar. Tem gente que decora. Eu fico até com um desejo de ser assim, conseguir decorar os textos, onde está, certinho. Tem gente que decora, isso é muito legal. Mas isso não necessariamente significa conhecer a Deus. Alguém pode pegar a Bíblia, lê-la 40 vezes e nunca conhecer Deus. Pastor, que heresia é essa? Não, não é uma heresia, é uma verdade. Porque conhecer a Deus está relacionado com vida com Deus. Não é só saber sobre. Conhecer a Bíblia é importante. E aquele que conhece a Deus deve conhecer a sua palavra, porque é uma forma segura de você se relacionar com Deus a partir da palavra. Mas nem todo aquele que conhece Bíblia conhece Deus. Então, conhecimento me faz estar disposto a entregar, a me entregar. Aliás, muitos casamentos teriam um fim diferente se a pessoa conhecesse realmente aquela outra pessoa antes de se entregar a ela, antes de casar com ela. Agora, quando há uma pessoa que vale a pena, quanto mais você conhece, mais você quer se entregar a ela, mais você quer viver com ela para sempre. Duro é quando tem um casamento que a pessoa te diz assim: se eu conhecesse e soubesse quem você é, nunca teria me casado com você. Misericórdia. Deus é tão maravilhoso que quanto mais eu o conheço, mais eu quero entregar tudo a Ele. Falta de confiança, falta de conhecimento são obstáculos para entregar o caminho a Deus. Outro elemento que impede a entrega do caminho a Deus pode ser o excesso de atividades. Ativismo. Às vezes, nós estamos tão repletos de atividades, nós corremos de um lado para o outro, cima, embaixo, para todos os lados, e nós não temos tempo para entregar o caminho. Eu não sou contra alguém trabalhar, pelo contrário. Todos devem trabalhar. E todos devem ser dignos do seu salário. Amém? Isso é importante. Mas quando alguém é tão envolvido pelo trabalho, que deixa ele 24 horas só pensando naquilo, e ele não consegue se envolver com Deus, porque o seu trabalho requer dele 100% do seu coração e da sua atenção, então, esse trabalho
não presta. Às vezes nós estamos tão repletos de ativismos, e isso até mesmo em relação à igreja. Não é o caso de vocês, mas existem pessoas que estão com tantas atividades e acham que isso é entregar o caminho a Deus. Ela participa de grupo tal, faz isso, ministério disso, ministério daquilo, ministério do outro, e não tem tempo para relacionamento com Deus. Atividades não é igual relacionamento. Relacionamento exige tempo. Eu tenho que dar um break, um tempo no meu ativismo para conseguir desenvolver relacionamento com Deus. Pastor, não dá, eu acordo 6 horas da manhã e durmo 10 horas da noite. Alguma coisa então está errado se você não tem tempo para orar. Se você não tem tempo para falar com Deus. Se você não tem tempo para pensar em Deus. Ainda que seja no teu carro dirigindo, você precisa estar desenvolvendo relacionamento com Deus. Tempo é importante. Quando é que eu tenho tempo? Eu tenho que achar tempo. Porque quando eu quis conquistar a minha esposa, eu achei tempo para conhecê-la. Eu achei tempo para sair com ela. Eu achei tempo para comer hot dog, ainda que fosse de R$1, sem dinheiro, cortado ao meio nós dois. Eu achei tempo para isso. Eu achei tempo para levá-la no cinema. Eu achei tempo para sair com ela. Mas agora eu digo que não tenho tempo para mais nada. Quando eu amo, eu acho tempo. Ainda que seja de madrugada. Eu acho tempo. Essa mensagem minha vai me comprometer, porque depois a Carla vai falar, tá vendo? Você falou agora você não tem tempo, né? Então, para mim. De vez em quando eu oro para Deus tapar os ouvidos dela. Bom. Às vezes nós estamos tão repletos de atividades e achamos que a vida é um ciclo de atividades. E a vida não é um ciclo de atividades. As atividades são importantes, mas quando elas tomam todo o meu coração, eu vou perceber o dia que eu parar as atividades, que eu perdi o sentido da vida. E a gente para, mais cedo ou mais tarde a gente para. Você não consegue manter o ritmo a vida toda, não consegue. A não ser que você morra antes. E quando morre, para mesmo, não tem jeito. Quem morreu, parou. Tem gente que acha que vai continuar ainda as atividades na mesma frenesi que está aqui embaixo. Tem uma frase que diz assim, aposentou, morre. Não é assim? Ela não está de todo errado, porque às vezes a pessoa que aposenta, ela passou 50 anos, 60 anos da vida numa loucura frenética, porque ela achava que a vida era correr o tempo todo. E quando aposenta e diz, agora você não pode mais, você não tem mais onde correr, você não tem nem saúde mais para isso, pronto, ela já morreu, daí um mês. Por quê? Porque colocou a alma nisso. Eu preciso dar um tempo, e eu não estou dizendo aqui que você precisa pedir as contas do emprego. Eu não estou dizendo aqui que você... Não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos encontrar o tempo para o relacionamento, porque o ativismo e o nosso inimigo é muito astuto, ele cria cada vez mais uma necessidade de nós termos cada vez mais atividades, porque assim a gente se sente produtivo, e se sentindo produtivo, produzindo para não sei o quê, porque nada fica aqui, a gente deixa tudo aqui, não leva nada para lá, e morre, fica tudo aí, mas a gente se sente tão produtivo, correndo, e o relacionamento minguando com Deus. Eu me lembro que Alejandro Rodrigues Gonzalez, que já está
com o Senhor. Uma vez, numa pregação, ele disse que às vezes ele pegava um pelego, não sei como chama isso em português, é assim também, pelego, aquele que põe em cima do animal para você montar, e levava aquilo para um lugar que tinha uma cachoeirinha, no mato, e ali ele colocava aquilo ali, sentava, e ali ele ficava adorando, dizendo: Deus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. Ele ficava adorando ao Senhor. Mas depois as atividades fizeram com que ele parasse de fazer isso. E um dia Deus falou claramente com ele e cobrou. Ele disse: eu sinto falta de quando você fazia isso. Eu quero que você volte a pegar aquele pelego, ir lá naquele lugar e ficar comigo. Deus quer relacionamento comigo e com você. Deus quer relacionamento. E Alejandro não é a primeira pessoa que me diz isso. Um irmão, esses tempos atrás, me disse praticamente a mesma coisa. Deus falou claramente para ele: eu tenho desejo, saudade de quando a gente parava para estar junto. Falou ao coração dele. E ele me disse: eu nunca contei isso para ninguém, contei para você, e agora eu conto para vocês. Só não precisa saber quem é. Deus quer relacionamento. Eu só consigo entregar o caminho totalmente se eu consigo parar um pouco. Porque quando eu não paro nada, é sinal de que eu acho que eu vou dar conta de tudo e eu não tenho tempo para entregar, porque eu tenho que resolver. Entregar é dizer: está em tuas mãos. Às vezes a gente entrega alguma coisa para alguém, mas daqui a pouco já corre lá para ver se está fazendo do jeito que a gente gostaria de fazer, não é? Sabe aquela coisa do churrasco que você diz: hoje o churrasco é por tua conta. Daqui a 5 minutos você está na cozinha, colocou sal na carne. Você não entregou. Quando você entrega, você entrega. Eu só quero sentar na mesa e comer. É por tua conta. Por que temos tanta dificuldade de entregar o caminho? Talvez porque muitas vezes nós queremos gerenciar a nossa vida. Entregar é abrir mão da gerência. É muito difícil abrir mão da gerência. A gente tem a ilusão de que a gente controla a nossa vida. É claro que Deus nos dá opções para viver. Deus não violenta as suas escolhas, é claro. Mas ao mesmo tempo, saiba que você não tem o controle da sua vida. Nenhum de nós temos. Nós não sabemos nem se estaremos vivos daqui a 5 minutos. Não sabemos. Nós não temos o controle. Nós podemos sair daqui hoje e não chegar em nossas casas. Podemos morrer dormindo. Nós não temos o controle, mas há uma sensação falsa de que eu controlo. Entregar significa abrir mão do controle, dizer: Deus, o Senhor faz, como o Senhor quiser. Se for para ficar aqui, aqui ficarei. Se for para morrer nessa cidade morrerei. Se for para sair dessa cidade sairei. Se for para morrer com filhos morrerei. Se for para morrer sem filhos morrerei. Se for para ver meus filhos crescer, vê-los crescer irei. Mas se for para não conseguir vê-los crescer, não verei. Se for para comer arroz, feijão e carne todos os dias comerei. Mas se for para comer arroz e salada todos os dias comerei.
Se é para ter um salário X terei. Mas se for para não ter salário nenhum, nenhum salário terei. Se for para continuar com força, com vitalidade e com saúde ficarei. Mas se for para receber uma doença e te louvar na dor te louvarei. Por que é que temos tanta dificuldade em entregar o caminho? Talvez também porque entregar o caminho vai significar buscar, orar, sem saber o amanhã. Deus não nos dá o vislumbre do amanhã. Deus não nos dá a capacidade de ver o que vai ser amanhã. A gente não consegue. A gente sabe disso, mas não quer saber. A gente sabe que não consegue ver o amanhã, mas volta e meia a gente tenta descobrir a fórmula de enxergar o futuro. Mas Deus não nos dá. Deus não nos dá. Ou você vive o hoje confiando, ou morra preocupado com o amanhã, sem saber como será. E nem morrendo saberás. Entregar o caminho significa ir para a busca do Senhor. E buscar ao Senhor intensamente todo momento, mas sem saber do amanhã. Não importa, não interessa. O amanhã pertence ao Senhor, não a nós. Mas eu queria dar só uma olhadinha. Não, Deus não nos deixa ver. Às vezes o profeta recebe alguns lampejos de alguma coisa sobre o futuro. Mas é muito rápido. Ele não dá para nós. Porque a vida com Deus é a vida pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, entregar o caminho significa levar uma vida de busca do Senhor, contente com o hoje. É difícil se contentar com o hoje, porque a gente quer sempre o amanhã também. Aliás, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Quando Deus mandou o povo de Israel para o deserto, imaginem vocês, 3 milhões de pessoas no deserto. O que produz o deserto? Nada. E para comer 3 milhões de pessoas? Hein? Quantas milhares de crianças? E para beber? Nem água tem. E Deus providenciava as coisas assim, na hora. E aí, de repente, Deus falou, olha, vocês vão colher o maná, mas é o seguinte, levanta cedo, vai lá e capta o maná que caiu. O maná era um tipo de uma semente que caía, que tinha gosto de mel, bolo de mel, e eles ou comiam aquilo cru, ou cozinhavam, faziam pão e etc. Todo dia de manhã vocês vão colher. Mas não se preocupe com o dia de amanhã. Não colha para o outro dia. Cada dia você tem que colher só por aquele dia. Deus está ensinando o povo a quê? A buscar e a crescer sem se preocupar com o dia de amanhã. O que aconteceu com o povo de Israel? Correu lá, o povo de Israel era o Hebreus, correu lá, falou, tanto maná, e se Deus esquecer amanhã? Eu já vou garantir o dia de amanhã. Pegava o de hoje e guardava um pouquinho para o amanhã. O que acontecia com aquele que ele guardava para o amanhã? Acordava podre e fedendo, cheirando mal. Quando eu não sei confiar para o dia de amanhã, aquilo que eu tenho se transforma num problema para mim. Porque todo dia vem maná. Todo dia. É só descansar. Mas buscar a Deus sem saber como será o dia de amanhã é muito difícil, por isso eu tenho dificuldade de entregar o caminho. Porque eu tenho a ilusão de que eu vou conseguir prever o dia de amanhã. Você até pode prever nos cálculos como é que vai ser uma estrutura, mas você não vai prever o dia de amanhã. Não consegue. Você pode prever o comportamento das moléculas, mas não vai conseguir prever
o dia de amanhã. Então, coisas que nos impedem de entregar o caminho: falta de confiança, falta de conhecimento de quem é Deus, excesso de atividades na vida, querer gerenciar tudo e não buscar sem saber do dia de amanhã. Tudo isso me impede de entregar o caminho. Essa noite, a mensagem de Deus para o meu coração é esta, e para o seu coração também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Você não tem que se preocupar com o dia de amanhã nesse aspecto. Eu não estou dizendo que você não possa guardar um dinheiro para comprar alguma coisa, que você tem um projeto, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de preocupação. Você não precisa se preocupar com o seu futuro. Você não precisa preocupar-se com os seus filhos. Apenas ensine os seus filhos o caminho do Senhor e deixe Deus trabalhar na vida deles. Ore por eles todos os dias, mas deixe o Senhor trabalhar na vida deles. Você não precisa se preocupar com a sua casa. Apenas faça a sua parte, trabalhe, faça aquilo que te vem à mão para fazer, mas confia no Senhor. Deus é quem cuida da sua casa. Você não precisa se preocupar com a sua morte. Fique tranquilo, porque preocupado ou não preocupado, você vai acabar morrendo. Só descansa e deixa que o Senhor vai fazer a obra. E a hora que chegar a hora de eu morrer, menos preocupação ainda. Deixa a preocupação para quem vai ficar aqui, que vai ter que cuidar de túmulo, vai ter que cuidar de caixão, vai ter que pagar isso, pagar aquilo, pagar outro. Você só descansa e vai na paz de Cristo Jesus. Não é não? E a minha esposa, como é que ficar tranquilo? Se ela for nova, ela casa com outro depois. Fica em paz, vai estar tudo certo. Se você preocupar, não adianta nada. E o meu marido, mesma coisa. Fica tranquilo, em paz. Vai na paz. Vai descansado. Vai para os braços do Senhor. Deixa a bomba para outro aí. Vai na paz de Cristo. Brincadeira. Confia no Senhor. Descansa. E vive a sua vida em paz com Deus. Quanto tempo eu vou viver nessa terra? Não interessa. Você pode viver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. De 100, difícil passar. Tem umas aí já estão 92, né, tia? Difícil de passar de 100, não passa não. Se passar também, que passe com saúde. Mas passa do jeito que Deus quer que você passe. E vai na paz de Cristo. Confia no Senhor. Sabe por quê? Davi já foi. Abraão também já foi. Jacó já foi. Moisés já foi. Pedro já foi, Paulo já foi, Tiago já foi. Tem mais gente que foi do que gente que ficou. E eu comecei a olhar hoje um vídeo de alguns pastores antigos que eu conheci, que fizeram parte da minha vida e da minha história. E eu disse, esse também já foi, aquele também já foi. Fui mostrar para cá, ele disse, já todo mundo morreu, né? Ele disse, todo mundo aqui já foi. Mas chega uma hora que a gente vai também. Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Porque a gente vai para o encontro do Pai. Glória a Deus por isso. É isso que nós precisamos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Deus não vai deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, porque Deus é Deus. Eu posso deixar de fazer alguma coisa que precisa ser feito, mas ele não deixa. Deus é Deus. Descansa no Senhor. Vamos orar. Fiquemos em pé. Eu não sei porque eu trouxe essa mensagem hoje, mas eu sei que ela falou comigo. E eu creio que pode ter falado com você também. Eu não sei quais são os problemas que você está passando, quais lutas, quais são os desafios da sua vida. Eu sei que você deve entregar ao Senhor. Descansa. Descansa no Senhor. Eu não sei o que tira o seu sono, a sua perturbação. Eu não sei o que deixa você inquieto ou nervoso. Mas eu estou dizendo para você essa noite, em nome de Jesus, na autoridade de Deus, descansa no Senhor. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar. Um dia eu estava muito preocupado,
com os problemas que estavam acontecendo na minha casa. Meus filhos menores estavam doentes. E era alguma coisa, eu não me lembro o que era, se era dengue que eles pegaram. O Lucas ficou muito ruim na dengue e no dia eu estava pregando lá em Umuarama. E aquela preocupação ficou no meu coração, até que Deus falou muito claramente ao meu coração no meio do culto, antes de eu pregar: cuida dos meus, dos seus eu cuido, fique tranquilo. Eu descansei meu coração, subi ao púlpito, preguei, está aí meus filhos, para a glória de Deus. Descansa, o Senhor cuida, o Senhor cuida. Só adore, deixa Deus cuidar da sua vida, da sua família, da sua casa, só adore. Quantas vezes Deus fez isso com Israel? Israel estava preocupado, exércitos muito mais numerosos, muito mais potentes, muito mais bem preparados, muito mais armados do que o povo de Israel. E Deus dizia para eles assim, às vezes ele dizia assim: olha, hoje vocês não vão nem pegar em armas, pega só uns instrumentos aí, toca uma guitarra, toca um violão, pega um teclado, vai dedilhando aí, pronto, essa vai ser a guerra. Imagina, como é que eu vou para a guerra desse jeito? Vou para a guerra com violão? Vai, leva, vou para a guerra, vai, o que você vai levar? Leva violão. Os caras estão armados até os dentes, estão vindo com bazuca, com bomba atômica, leva só violão. Começa a cantar, só cantar, louvar. E quando Israel começava a cantar, Deus levantava às vezes um anjo, levava um anjo só, matava mais de 200 mil pessoas, com um anjo só, acabou. Os inimigos pegavam, enfiavam as coisas na trouxa, na mala, e saíam correndo, voltavam embora. Israel nem pegava às vezes em armas para lutar. Às vezes Deus mandava vespas, às vezes Deus mandava abelhas, às vezes Deus mandava leões, mandava lá os animais, acabava com o povo, e o povo de Israel só ia lá e possuía a terra. Às vezes Deus falava: não, agora pega em arma, vai lá. Aí eles iam lá, pá, pronto, acabou. E às vezes Israel estava lutando, e aí Deus falava: bom, agora eu vou conceder a guerra a partir de assim, levanta a mão aí, Moisés. Moisés levantava a mão, aí o povo de Israel começava a ganhar. Moisés abaixava a mão, o povo de Israel começava a perder. Mas qual que é a vitória? Qual que é a chave para a vitória? Não, pega duas pessoas, coloca a mão de Moisés para cima, e aí seguraram a mão de Moisés, e o povo de Israel acabou com os outros povos. Como? Que Deus faz do jeito que Ele quer. Você está preocupado com o quê? Se Deus quer dar a vitória para você simplesmente levantando a mão, é assim que acontece. Você só levanta a mão. George Miller conseguiu sustentar tantos orfanatos sem um centavo. Às vezes ele estava com as crianças todas lá, cheio de crianças, lotada de crianças, as crianças, café da manhã, as crianças todas sentadas para comer, não tinha um centavo, não tinha um pão, não tinha um leite, não tinha um café, não tinha um chá, não tinha nada, as crianças todas ali no orfanato. E agora o que nós vamos fazer? Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo alimento. Cadê o alimento? Vamos agradecendo. Aí começavam a orar, e aí daqui a pouco batia palmas, e alguém dizia assim: olha, quebrou o meu caminhão de leite aqui, vai azedar o leite, vamos doar tudo para o orfanato. Aí chegou o leite, bom, já chegou o leite, já falta o pão. Aí o outro batia a palma: é o seguinte, pão, foi feito muito pão, além do que devia, vai estragar tudo, nós estamos doando tudo o pão. Aí chegava o pão, você pode comer, tem o pão e o leite. E assim foi a vida de George Miller o tempo todo. Você está preocupado com o quê? Você está preocupado? Vamos orar. Senhor Deus, não há por que se preocupar, a gente apenas tem que confiar, e sabemos que o Senhor é tão maravilhoso, grandioso, poderoso. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida das nossas finanças, o Senhor cuida do nosso alimento, o Senhor cuida da nossa alma, o Senhor cuida do nosso espírito, o Senhor cuida da nossa vida, o Senhor cuida de nós. Nós queremos apenas estar diante do Senhor. Oh Senhor, assim como Maria esteve aos teus pés, se alimentando verdadeiramente da tua palavra, enquanto Marta corria atarefada de um lado para o outro, que possamos estar sentados aos teus pés ouvindo a tua voz. Não há por que se preocupar, Senhor.
Tira de nós toda a preocupação, tira de nós toda a ansiedade, o estresse, a raiva, o nervosismo, a tentativa de gerenciar as coisas, de controle. Tira de nós tudo isso, Senhor. Ensina-nos a, como os israelitas, esperar o maná. Todos os dias vem o maná para nós, porque o Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso. Quer esse maná caia do céu, quer ele venha através de lavrar a terra, de produzir, de semear, de colher, não importa, o Senhor sempre traz o maná para nós. Nós te adoramos, te adoramos. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu só quero ver e me deleitar e te adorar, porque Tu és Senhor, Tu és Deus, não há outro semelhante a Ti. Abençoe Teu povo, que cada um possa entregar o caminho totalmente ao Senhor, confiar em Ti, e o Senhor fará, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.